quero mais do que eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Olá, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida nesta hora. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda na live de quinta-feira. Que bom que você veio. Nós podemos agora nos aprofundar um pouco mais naquilo que o Senhor quer falar conosco nessa semana, nesse desafio que o Senhor está nos chamando-nos para centralizar a nossa vida nele. Como nós cantamos aqui no começo dessa live, eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros. Sim, é isso que o Senhor deseja de nós, que o nosso coração seja apegado a ele desta maneira. Certamente você conhece alguém que, ainda que seja religioso, que tenha fé, tem vivido a vida como se a fé fosse algo que ficasse em segundo ou terceiro lugar. Por isso, eu te convido a encaminhar esta mensagem, a compartilhar com alguém, a abençoar alguém através do compartilhamento dessa mensagem, da motivação da pessoa para ouvir esta mensagem. Bem, nós vamos olhar para o texto lá de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, quando Jesus se encontra com aquele homem que estava preocupado com a vida eterna. Olha só o que o texto diz. Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falsos testemunhos contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido todos esses mandamentos, respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta uma coisa para você. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e siga-me. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara, e porque era muito rico, foi embora triste. Percebo que na vida deste homem há duas forças opostas agindo na vida dele. Este é o tema da live de quinta-feira. Forças opostas. Na vida dele, há duas forças que se opõem agindo na vida dele. Uma que o aproxima de Deus, que o convida para Deus. Outra que o repele de Deus, que o afasta de Deus. Então, há uma força interna que chama ele para perto de Deus e outra força externa. Ora, esta realidade, forças opostas agindo, na física, nas leis da física, é chamada de força centrípeta e força centrífuga. Eu te convido a assistir esse pequeno vídeo que mostra a ação dessas forças no dia a dia das nossas vidas. Olha só esse vídeo de um acidente que acontece numa estrada por conta da resultante dessas forças agindo. Minutos depois, outro flagrante.
O motorista do Apollo freia antes da curva. O carro não para, invade a outra pista e bate. Por sorte, não houve vítimas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, muitos desses acidentes acontecem por causa de uma falha na construção da estrada. As curvas foram projetadas de tal forma que, em vez de jogar os carros para dentro da pista, aumentando a segurança, elas puxam os carros para fora. Essa falha técnica transforma essas curvas em armadilhas para os motoristas. Você viu aí que a repórter disse que a estrada foi mal projetada? Porque o desenho da estrada não está favorecendo a ação da força centrípeta, a força que puxa para o centro, mas sim favorece a ação da força centrífuga, que empurra para fora do centro. Então, nós podemos dizer que a força centrípeta nas nossas vidas, vamos usar assim essa comparação para nós, é aquela força que nos chama para Deus. E a força centrífuga é aquela força que nos afasta de Deus. E na curva da vida, a vida é como se fosse uma curva. Na curva da vida, nós temos que estar atento à ação dessas forças. Veja que a vida deste homem, né, nós conhecemos essa história como o jovem rico que vai procurar Deus, né? Vai procurar Jesus, preocupado com a vida eterna. Existia essa força centrípeta, essa força que o chamava para perto de Deus. Como é que nós podemos ver essa força presente? Ora, ele é um jovem que é rico e vive uma vida pura. Ele diz que ele obedecia a todos os mandamentos e está preocupado com algo nobre. Ele não estava preocupado com festas, com farras, ele estava preocupado com a vida eterna. É uma força que o chama para Deus. É uma força interna, é o chamado interno do nosso coração que nos atrai para Deus, que quer que nós nos rendamos a Deus e fazer de Deus o centro da nossa vida. Esse jovem, ele tem essa força. E quando ele está conversando com Jesus, e ele pergunta para Jesus o que ele tem que fazer para ele receber a força, para receber a vida eterna, e Jesus fala para ele assim: ora, você cumpre todos os mandamentos, né? Cumpre todos os mandamentos. E ele fala assim: mestre, desde criança eu tenho obedecido todos esses mandamentos. Desde criança eu tenho obedecido. Lá no texto de Mateus, que relata esse mesmo episódio, Mateus capítulo 19, ele pergunta para Jesus: o que me falta ainda? Sabe, o que é curioso na vida deste homem? Ele é um homem religioso. Ele é um homem religioso. Mas a experiência da religião não está satisfazendo o seu coração. Ele ainda sente falta de algo. Ele podia simplesmente estar contente. Não, eu sou religioso, eu vou à igreja, eu faço parte da sinagoga, eu entrego o meu dízimo. Mas ele ainda sente que algo está faltando. Por isso ele vai para conversar com Jesus. Por isso ele vai querer saber de Jesus o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna, para ter a vida eterna, para conseguir a vida eterna, conforme nós lemos aqui no texto. É uma força interna, é uma força que nos atrai para Jesus. Ele não está contente com a prática da sua religião. Ele percebe que alguma coisa ainda está faltando. Sabe, às vezes nós sentimos isso daí. Na verdade, aqueles que estão em Cristo sempre estão sentindo isso aí, esse chamado interno, que é como se fosse uma insatisfação com o tempo de oração, uma insatisfação com a leitura da Bíblia. Você lê a Bíblia, mas você percebe que parece que está faltando alguma coisa ainda. É Deus agindo em nossos corações, tentando atrair-nos para perto dele. Mas também na vida deste homem, também há a força centrífuga, a força que empurra ele para longe de Deus.
E nós percebemos claramente essa ação dessas forças na sua vida. Eu diria que a primeira característica dessa força agindo na vida deste homem é a própria religião formal. Porque ele vive a sua religião, mas a religião que ele está vivendo não ajuda ele a se relacionar com Deus. Ele vive uma religião baseada no cumprimento de regras formais. Jesus fala assim, você tem que cumprir os mandamentos. Né? Lá em Mateus ele fala assim, ele pergunta para Jesus, quais mandamentos? Ora, ele sabia quais eram os mandamentos. Ele estava cumprindo os mandamentos. Desde criança ele cumpre. Mas desde criança ele cumpre e ainda assim não se sente íntimo de Deus. Não se sente amado por Deus. Não se sente aceito por Deus. Estamos falando de uma pessoa que é religiosa desde pequeno. Talvez igual aos meus filhos, ou quem sabe igual aos seus filhos, se você tem uma família cristã há muitos anos. Pessoas que são religiosas, que têm costume com a igreja, costume com a Bíblia, costume com a oração, mas não se sente amado por Deus. A prática da religião foi idealizada pelo próprio Deus para ser o meio de nos religar a Deus. A palavra religião significa isso no latim, vem do religare no latim. A prática da religião é um instrumento para nos religar a Deus. Mas a nossa carne transformou a religião em algo formal, em mero cumprimento de deveres religiosos. Ir à igreja, dar o dízimo, orar, ler a Bíblia. E quando a religião é feita desta maneira, ela se torna uma força que nos afasta de Deus. E o pior, ela nos engana. Porque a gente pensa que ao ser religioso, ao fazer essas coisas exteriores, a cumprir as normas exteriores da religião, nós estamos fazendo aquilo que Deus espera de nós, mas estamos nos afastando de Deus. Porque você se satisfaz do cumprimento da religião, no cumprimento das normas da religião, mas não alcança o propósito da religião, que é sentir-se religado a Deus. Esse jovem é religioso, mas a sua religião não o aproxima de Deus. Nossa igreja tem como tema, como a visão da nossa igreja, inspirar os discípulos e discípulos de Jesus a ter um relacionamento íntimo com Jesus. Ter um relacionamento íntimo. Não apenas cumprir normas e regras. Porque este é o alvo da religião. Ajudar as pessoas a sentir-se amadas por Deus, aceitas por Deus. Esse jovem rico é religioso, mas não se sente aceito ou amado por Deus. Uma outra característica da força centrífuga na vida desse jovem rico, que nós percebemos, é as riquezas, né? Que é a mais evidente, vamos pensar assim. Porque o que faz com que ele não queira seguir Jesus, com que ele não aceite a proposta de Jesus, de vender todos os bens? Porque ele já era religioso, ele já estava fazendo as coisas certas, estava procurando a Deus, estava querendo a vida eterna, já era um cumpridor dos seus mandamentos. Quando Jesus percebe que na vida daquele jovem, Deus não ocupava o primeiro lugar, não ocupava o centro, então Jesus desafia ele e fala assim, olha, abre mão da sua riqueza, vem e segue-me. E o interessante é que aquele jovem ou aquele homem, ele não queria a riqueza em si, porque Jesus fala para ele assim, olha, você terá uma riqueza no céu. Ele não gostava da riqueza, ele gostava da riqueza agora. Porque se ele gostasse apenas de riqueza, ele podia falar assim, ótimo, então se eu vou deixar de ter riqueza aqui, mas eu vou ter riqueza no céu, ótimo, para mim tá bom, o que importa é ser rico. Mas ele não está querendo isso. Ele está querendo, ele não confia que a riqueza do céu é tão boa quanto a riqueza que ele pode experimentar aqui na terra.
Ele quer a riqueza agora, ele quer o prazer que a riqueza pode dar. Ele não quer apenas a promessa de uma riqueza futura. Impressionante isso. Então, esse prazer que a riqueza pode trazer, esse desejo que a riqueza pode trazer, é muito forte. É uma força que nos empurra para longe de Deus. A sequência desse texto é quando Jesus fala que é muito difícil um rico entrar no céu. É mais fácil um camelo passar por fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu. Ou seja, Jesus está dizendo assim, é impossível. Por quê? Porque a riqueza atrai o coração. Agora, Jesus não está dizendo que todos os ricos não podem entrar no céu. Porque a riqueza ela tem o poder, ela tem a força de nos afastar de Deus, porque nos leva a confiar na riqueza. Você não deseja a riqueza, é que ele confia na riqueza. Porque é o que está acontecendo com o jovem rico. Ele confia na riqueza que ele tem na mão dele, e não na riqueza que Jesus promete no céu. Ele confia na riqueza que ele tem nas suas mãos. É por conta disso que Jesus, quando começa o seu sermão da montanha, o famoso sermão da montanha, momento em que Jesus resume os princípios e a filosofia do reino de Deus, ele diz assim, felizes são vocês, os pobres, pois o reino de Deus é de vocês. Naturalmente, o pobre não tem em quem confiar. Então, ele vai com mais facilidade confiar em Deus, esperar em Deus, o socorro de Deus. O rico não. Ele não precisa do socorro de Deus. Ele mesmo provê o seu socorro. Ele não precisa orar pela cura. Ele mesmo paga o médico, paga a cirurgia, paga o plano de saúde. Ele não precisa orar pela cura. Ele provê aquilo que ele precisa para si. O pobre é bem-aventurado. Por quê? Porque o seu estado social ajuda ele a confiar em Deus. Ora, a Bíblia fala de homens ricos que confiavam em Deus. Por exemplo, Abraão. Perceba que Deus pede 2 sacrifícios, um para Abraão e Jesus pede o sacrifício para esse jovem. O sacrifício de Abraão, que Deus pediu para Abraão, é muito maior do que o sacrifício que Jesus pediu para esse jovem. Abraão é o pai da fé, era um homem rico, mas confiou em Deus. Ele se entregou nas mãos de Deus. Ele acreditava que Deus podia ressuscitar o seu filho dentre os mortos. Confiou plenamente em Deus. Ele não confiava nas suas riquezas. Ele não confiava nos seus meios. Confiava em Deus. Abraão é uma prova de que é possível ser rico, é possível ter bens, sem confiar neles. Mas muitas vezes os bens fazem uma força que nos afastam de Deus. Salmo 72:10 vai dizer assim, ainda que as suas riquezas aumentem, não confie nelas. Não confie nelas. Ora, há 2 forças que agem em nós. Uma que nós poderíamos dizer que é a centrípeta, aquela que nos aproxima do centro, que é uma força que nos faz sentir esse desejo por Deus. Santo Agostinho vai dizer que Deus colocou no coração do homem um desejo por ele. Deus colocou esse desejo. Essa é a força, e existe a força centrífuga, que faz com que a gente se afaste de Deus, que a gente fuja do centro. Por isso é centrífuga, que a gente fuja do centro. Essa força é percebida na vida deste jovem rico através de uma religião formal, uma religião que não o aproxima de Deus, que não faz ele ser íntimo de Deus, e através do apego, da confiança aos bens materiais. O apóstolo Paulo vai dizer aos Gálatas o seguinte, quero dizer a vocês o seguinte, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Há uma briga dentro de nós, a natureza humana e o Espírito. Isso é bênção, porque o Espírito está continuamente conosco e continuamente nos chamando para o centro. Portanto,
Deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. É o que orienta o apóstolo Paulo, é o que eu diria para encerrarmos a live de hoje. Deixe que o Espírito, deixe que essa força centrípeta que te puxa para o centro dirija a sua vida. Vamos orar? Pai, obrigado, Deus, por essa santa e bendita força que nos aproxima de Ti, que faz com que nós tenhamos desejo por Ti, um desejo que vai além do que as práticas da religião. Sim, obrigado, Deus, porque o Teu Espírito habita no coração daqueles que renderam ao Teu Filho Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor jamais desiste de nós e continuamente está chamando-nos para Ti. Nós queremos nos render diante do Senhor. Sim, nós queremos fazer de Ti o centro da nossa vida. Sim, ó Pai, não queremos amar as riquezas e também não queremos, ó Deus amado, confiar nelas. Nossa confiança é no Senhor, que fez os céus e a terra. É dele que pode vir o nosso socorro. Assim nós oramos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma noite de um sono reparador de força, de descanso e paz. Enquanto você vai dormir, deixe que esta canção ecoe na sua mente, no seu coração. Eu te quero mais do que o ouro, mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida. Boa noite. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero